Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Sejam todos muito bem-vindos e abençoados. Glórias ao Senhor que estamos aqui mais uma noite, né? Para a gente angariar fé diante da palavra de Deus, né? Das coisas que já houveram, que já aconteceram no passado e que serve de exemplo para a gente, tá certo? Então nós devemos prestar bastante atenção o que o livro de Samuel vem nos mostrando, que serve de um espelho para a gente, tá certo? Mas antes disso, gostaria muito que você apertasse aí na mãozinha do Papo Firme, que essa mãozinha do Papo Firme está mostrando para o canal, para o YouTube, de que vocês estão gostando da palavra que eu venho trazer, que não é nada que desabone a conduta de qualquer pessoa, mas sim a palavra de Deus, aquilo que vai nos trazer clareza e nos fazer angariar cada vez mais a fé. Tá certo? E também eu gostaria que você compartilhasse a palavra. Todas as vezes que eu venho aqui, eu peço que compartilhe, porque Deus se agrada quando nós transbordamos da palavra dele para outras pessoas, quando nós levamos a palavra, uma palavra amiga para uma outra pessoa. Não importa quem seja ela, o importante é que você leve a palavra, que você transborde do amor de Deus, tá certo? E também você que está chegando novo e nova aí, olha, se inscreva no meu canal, aperta aí na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha todas, pronto, já estará escrito e escrita, e Deus com certeza se agradará cada vez mais de você, porque Ele está vendo a sua necessidade, a sua vontade de ter conhecimento mais da palavra e de estar na presença do Pai, tá certo? Seja muito bem-vinda, você, Graça, e você também, o rapaz, seja muito bem-vindo, que eu esqueci agora, não estou conseguindo ler o seu nome aqui, mas seja muito bem-vindo, tá bom? Robert, né? Acho que é Robert. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe vocês dois grandemente. Venha fazer parte dessa equipe de pessoas que estão buscando na palavra de Deus a crescer na fé, tá certo? Então vou dar continuidade ao assunto. Nós vimos ontem que Saul ele transgrediu a palavra de Deus, então Deus o rejeitou. Por quê? Saul transgrediu a palavra de Deus, ele não obedeceu às ordens de Deus, né? De Deus, porque Saul ele foi ungido para ser rei e não para sacerdote, então ele não poderia ter transgredido a palavra de Deus, ele tinha que ter seguido conforme Deus havia ordenado a ele, mas ele não o fez, porque ele ficou com medo de perder aqueles homens, né, que estavam se dispersando. Ele achou que ele ia perder a guerra e que acabou perdendo mesmo, né? Então vamos dar continuidade. Eu vou ler aqui, então, Deus rejeita Saul e diz assim, no versículo 10 diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Saul dizendo: Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Isso é Deus falando para Samuel. Então Samuel, ouvindo as palavras de Deus, ficou muito triste e toda noite ele clamava ao Senhor por Saul. Mas Deus teve uma noite que falou para ele assim: até quando você vai sentir dor de Saul? Se ele transgrediu a minha palavra, se ele errou o tempo todo, se ele não aceitou o que eu falava para ele, ele queria agir com a própria força. Então eu o rejeito. Então Deus falou isso para Samuel. Então olha só o que Samuel fez. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me diz esta noite. E ele disse-lhe: Fala. Então Saul disse para Samuel: Fala o que Deus falou com você essa noite. Eu quero saber o que Deus falou com você. Então, e disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça da tribo de Israel? Quando Saul se humilhou a Deus, dizendo: Mas eu sou pequeno diante para ser rei de Israel,
Deus não estava olhando para a aparência dele, Deus não estava olhando se ele tinha uma família grande, se ele era de boa condição, se não era, se ele tinha capacidade ou não. Deus o constituiu rei de Israel. Porém, ele não obedeceu à palavra de Deus. E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Isso é Samuel falando para ele. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Então Deus deu uma ordem a Saul que ele aniquilasse todos os pecadores, todos os amalequitas. Porém, Saul não fez conforme Deus o ordenara. Ele aliviou a morte de um dos grandões lá dos malaquitas. Então, o que aconteceu? Saul transgrediu de novo a palavra de Deus, a ordem de Deus, né? Então, Samuel mata a Agag. Então disse Samuel: trazei-me aqui Agag, rei dos amalequitas. Então, aquele que Deus ordenou que Saul o matasse, que era o rei, né, o grandão lá, Saul não o matou, Saul aliviou ele, não quis matar. Mas aí Samuel recebeu a ordem de Deus que ele deveria matar aquele rei, que ele era um rei pecador, era uma pessoa muito ruim. E Agag veio e ele animosamente e disse a Agag: na verdade já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel acabou, arrasou com aquele rei. Ele acabou com aquele rei, tá? Então diz assim, ó. E o Senhor, e nunca mais viu Samuel a Saul. Aí então Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. E nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul. E o Senhor se arrependeu de haver posto Saul rei sobre Israel. Então, como Saul não cumpriu a ordem de Deus, Samuel que foi lá e quis matar aquele rei malvado, né, que matou muitas mulheres, aconteceram muitas coisas. E aí, quando Saul soube que Samuel havia matado, Saul se mandou para como é que chama o lugar mesmo? Para Gibeá. Então ele se mandou para a casa dele em Gibeá. Então Deus manda Samuel ungir Davi como rei. Foi quando Deus então mandou Samuel ungir Davi como rei. Eu não vou ler muita coisa, vou ler estamos no capítulo 16, que diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Então Deus mandou que Samuel fosse até Jessé. Jessé era o pai de Davi, né? Porém disse Samuel: como rei, como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas das tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Desculpa, gente. Desculpa, tá ok? Então eu vou pular em um pedacinho e diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, não tenha medo de Saul, porque Samuel estava com medo de Saul, porque Saul
Era um homem de boa aparência, um homem grandão, um homem que chamava a atenção e era forte. Então Samuel ficou um pouco amedrontado, com medo de falar para Saul o que Deus havia mandado ele falar, né? Então, porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Olha que palavra forte. Deus, ele não olha a sua aparência. Deus, ele não quer saber se você é capaz, se você é bonito, se é feio. Ele quer saber do seu coração, se você tem um coração bom, se você tem um bom caráter dele, se você segue os preceitos de Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Então, Deus não olha para isso. Então, nós sabemos que Deus rejeitou a Saul devido aos erros dele que ele havia cometido, né? Então, aí o que aconteceu? Então, Saul fugiu para casa dele, né? E aí Saul começou a ser atormentado pelo espírito maligno, porque o espírito de Deus, o espírito da benevolência, o espírito do amor, da paz, da tranquilidade, que é o espírito de Deus, o espírito de luz, se afastou de Saul, porque Saul cometera vários erros. Ele pecou, ele transgrediu a lei de Deus por muitas vezes. E Deus, então, o abandonou, o Espírito de Deus. E olha como conta a história. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava a um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar a harpa. E será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com as suas mãos e te acharás melhor. Então, precisava achar um homem que tocasse harpa, que cantasse louvores, que buscasse a Deus para que houvesse uma calmaria para Saul, porque Saul ele vivia atormentado pelos erros que ele cometeu. Você entende? Então, disse Saul aos seus servos: buscai, pois, um homem que toque bem, e traze-mo. Então respondeu um dos moços, disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, e homem de guerra, e prudente em palavras, e de gentil presença, o Senhor é com ele. Então, Davi era um homem que tinha uma boa presença, era um homem íntegro, era um homem que carregava consigo palavras boas, e cumpria os preceitos de Deus, cumpria as leis de Deus. Então, e ele vivia louvando ao Senhor. Então, Saul pediu que fosse chamar Davi, para que poder acalmasse o espírito dele, né, quando ele tocasse a harpa. E olha só, e Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou José um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito, e enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e a tocava com sua mão. Então Saul sentia alívio em sua alma e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Então, olha como é isso, presta bem atenção. Deus então rejeitou, vamos recapitular, né? Deus rejeitou a Saul devido aos erros dele, né? Então disse a Saul que ele tinha disse para Samuel que ele tinha se arrependido de ter colocado Saul como rei de Israel.
é porque ele deixou de segui-lo e de cumprir as palavras de Deus. Então Deus falou para Samuel que tinha se arrependido daquilo. Então Samuel ficou triste em saber que Deus tinha se arrependido e ficou pedindo a Deus por Saul, né? Mas Deus falou para ele que não poderia voltar atrás no que ele tinha falado, né? Porque Saul ele tinha desobedecido. Se Saul tivesse obedecido a palavra de Deus, nada do que aconteceu com ele teria acontecido. Você entende? Até o que era para dar errado daria certo. Então, assim são algumas pessoas que prometem a Deus a fazer tudo conforme a ordem de Deus, conforme Deus ordena. Porém, deixa de cumprir, né? Deixa de cumprir. Então, Deus, ele deixa que aquela pessoa passe por dores, por perdas, por fracassos, por vários problemas na vida, você entende? Quando se promete algo a Deus, deve se cumprir, porque Deus não é o homem que mente. Deus, ele não brinca com você. Deus, ele faz o que é correto, ele é justo, você entende? Então, se desobedecemos a Deus, ele não vai mais confiar em você. Deus, ele se manifesta na nossa vida quando nós cremos e obedecemos, você entende? Deus, ele só se manifesta quando nós cremos e obedecemos. Então, a comunhão com Deus, ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser firme, você não pode se desviar, nem para um lado, nem para o outro, você tem que ficar reto com Deus, você entende? Você tem que seguir integridade com Deus. Então, se você fizer isso, tudo sairá bem. Então, deixa eu voltar lá no que aconteceu, então. Então, Deus disse para Samuel que não tivesse dó de Saul e então porque Saul havia errado muito, né? Então, o espírito maligno se apossou de Saul, porque o espírito de Deus, o espírito benevolente de Deus havia se afastado de Saul, porque Saul só fazia coisas erradas e Deus tinha se arrependido, então rejeitou a Saul, não quis mais saber de Saul, porque Saul também não queria saber dele. Saul só queria fazer as coisas pela força do braço dele. Então Deus se afastou, né? Se afastou e deixou que Saul fizesse as coisas que ele queria fazer, né? Porque Deus só faz aquilo que nós permitimos. Se nós queremos algo de Deus, nós devemos cumprir e obedecer aquilo que Ele está nos ordenando, você entende? Porque o Espírito de Deus, ele é benevolente, ele é bom, ele é agradável, ele é maravilhoso, ele cuida da gente e não deixa que nada venha nos acontecer. Então, Deus ordenou que Deus ordenou então que Samuel fosse até a casa de Jessé, né? Jessé, que era o pai de Davi, para a única pessoa que poderia aliviar aquele tormento da alma de Saul era Davi, porque Davi ele era íntegro, ele carregava o espírito benevolente de Deus, ele vivia louvando a Deus, ele era um homem íntegro, gentil, agradável ao Senhor, né? Ele era agradável não só ao Senhor, mas com aqueles que o rodeavam, ele tratava todo mundo bem, era justo em tudo, fazia o que era certo. Então, aos olhos de Deus, ele era a pessoa ideal. Então, Saul pediu que o pai de Jessé que enviasse Davi, né? Que Davi deixasse lá as ovelhas que ele cuidava e fosse lá cuidar de Saul. E todas as vezes que o espírito atormentador ia a Saul, então Davi tocava harpa, tocava louvores, então os louvores iam acalmando acalmando Saul e o espírito maligno partia em retirada. Então,
quando o espírito maligno se apossa de alguém, ele acaba com a vida da pessoa. Por isso é necessário que se busque a Deus, que tenha prazer em estar com Deus, sabe? Que lute sempre contra o inimigo, mas buscando estar na presença de Deus, buscando obedecer a palavra, aquela ordem, a ordenança de Deus, aquilo que Deus te ensina. Porque a Bíblia, ela é um espelho para a gente. As histórias antigas que estão aqui servem de espelho para a gente, né? Os pecadores, todos aqueles que erraram, serve de espelho para a gente não pecar. Então, a palavra de hoje é que tenha fé, porque com fé você terá força. Com fé você conseguirá se livrar do mal, você entende? Você conseguirá se livrar de qualquer mal, de qualquer problema que seja. E aí a sua estrela vai brilhar, você entende? A estrela de Deus, a luz de Deus. Então, quando se tem fé, acredita e obedece na palavra de Deus, obedece a Deus, a estrela brilha. E reluz como ouro, você entende? Reluz. Então, tenha fé, não abandone a palavra de Deus, fique firme com Deus, você entende? Fique firme, não se desvie de espécie alguma. Então, a palavra de hoje é: tenha fé, porque com fé terás força para se livrar do mal. Entende? Entendeu? Coloca isso na sua mente. É buscando, é crendo, é louvando, é tendo fé. Nunca abandone a Deus. Esteja sempre o buscando, porque é somente com fé que nós teremos força para que nós mesmos possamos nos livrar de todo mal, de qualquer problema, de qualquer dificuldade, qualquer circunstância que veio querer atrapalhar a sua vida, tá certo? Então a palavra de hoje é essa. Compartilhe essa palavra. Eu gostaria muito que você compartilhasse, levasse essa palavra amiga para alguém, tá certo? Para que essa pessoa venha refletir e pensar: nossa, eu preciso buscar mais a Deus, eu tenho que estar mais na presença do Pai e me arrepender dos meus erros. Porque Saul, ele se humilhou para Deus depois, para que Deus o livrasse, né? E aí Deus só o livrava, os livramentos de arrependimento de Saul só vinha quando ele ouvia a harpa. Então aquele espírito maligno se retirava dele, mas não totalmente. Era só momentâneo. Amanhã eu vou dar continuidade à história para vocês e aí vocês vão saber como tudo aconteceu. Porque Jessé, ele envia a Davi, né? Envia Davi e acontece a guerra com os israelitas e os filisteus, né? Aparece aí também o gigante Golias, que insulta os israelitas, e aí vem aquela história onde Davi cresce mais ainda em Cristo Jesus, porque era um homem de fé. Então a fé é que nos dará força para que a gente possa se livrar de todo o mal e de todos os problemas, de todas as dificuldades, tá certo? Então é isso, amanhã eu dou continuidade a essa palavra com vocês, ao primeiro livro de Samuel, tá bom? Nós vamos para o capítulo 18 e assim nós vamos seguir, tá certo? Então até amanhã, se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele quer. Tchau. Pense nisso, tá? Compartilhe essa palavra. Tchau.